Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje a gente vai fazer a aula 2, né? É a aula que eu chamo de aula do óbvio, porque é uma matéria muito fácil, uma matéria muito tranquila sobre os biomas, e por ela ser tranquila, e pelo fato de que ela já está disponível lá naquelas trilhas do Enem, do Classroom, lá no ambiente de aprendizado de vocês, eu resolvi focar em alguns detalhes que não tá na videoaula lá, e também nos problemas, que é basicamente todo mundo tem o mesmo problema, né, para conservar o bioma, salvo que alguns têm alguns problemas se destacam mais em algumas regiões e outros se destacam mais em outras regiões. E é isso que a gente vai salientar e enfatizar nessa aula de hoje. Então, vamos começar aqui a abrir um arquivo. Você consegue tirar esse ego aqui, fazendo um favor? Consigo. Me explica, Júnior, para eu não precisar te É só pedir você mais. desativar o áudio do Meet aqui, ó. Onde é que você desativou? Aqui? Ó, no íconezinho do negócio. Tá. Você tira ele. Aqui, você clica aqui e ele vem Aí você aqui. desativa o áudio. Então não é um microfone, tem um áudio Você separado. tem um áudio separado, é ele que dá eco. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Vamos lá. Biomas brasileiros. Todos nós conhecemos, sabemos que a gente tem basicamente 6 biomas brasileiros. A gente tem a Amazônia, a Caatinga, Cerrado, Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. Uma das coisas que o pessoal da outra matéria não explicou é o seguinte: a gente cresce e aprende de uma forma que dá essa sensação de que a divisa entre esses biomas é igual você pular de uma divisa para outra. É como se você pulasse de um lado para o outro e, por exemplo, da Caatinga para o Cerrado do Cerrado da Amazônia, de um passo para o outro, toda a vegetação fosse mudar. E essa não é a realidade. Outra coisa também é que a gente acha que dentro de cada bioma ele é regular, ele é padrão. E também não é bem assim que funciona. A verdade é que quando a gente fala que as regiões, os biomas estão distribuídos nessas respectivas regiões que vocês estão vendo aqui no mapa aqui, quer dizer que essas regiões têm por sua maioria, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Quer dizer que essas regiões têm por sua maioria esse bioma predominante. Mas isso não significa que lá só tem esse bioma. Existem locais específicos, né? Pontos específicos distintos dentro desses biomas que a gente chama de manchas. Mas só que se você olhar de fora, bem de longe, no aspecto geral, o que predomina são as características desses 6 biomas que a gente está vendo aqui. Mas se você der um zoom, por exemplo, esse aqui é o zoom da Caatinga, você percebe que há diversos tipos de vegetações que vão unir, né, e que vão formar a Caatinga. A Caatinga ela não é uniforme, do mesmo jeito que é a Caatinga do sul da Bahia, lá no Ceará, cá em cima aqui, ó, não é igual, é completamente diferente. A maior prova disso é vocês observarem o quão diferente é a vegetação da região de Rio de Contas para a vegetação, por exemplo, de Brumado, né? Que, teoricamente, está na Caatinga. Mas diferenças entre altitude, índice pluviométrico, que é a quantidade de chuva que tem, faz variar essa vegetação. Então, na verdade, existem manchas. Inclusive, na Chapada Diamantina tem uma região conhecida como Pantanal Baiano, que é uma região que tem características de Pantanal e não da Caatinga. Mas é um pedacinho tão pequeno que quando você olha de longe, que você olha do mapa igual desse tamanho aqui, você basicamente não vai conseguir ver esse Pantanal, mas ele existe, né? Então, a gente tem que tirar um pouco da cabeça que achar que só na Caatinga só tem a característica da Caatinga, na Mata Atlântica só tem a característica da Mata Atlântica e assim sucessivamente. Existem pedacinhos dentro dessas regiões que a gente chama de manchas,
E essas manchas existem e têm suas peculiaridades, mas elas são tão pequenas frente ao bioma todo que a gente nem considera, né? Outra coisa também, como eu tinha comentado para vocês, existe uma certa diferença, porque você não vai sair, por exemplo, do Cerrado, o Cerrado é vizinho da Amazônia, simplesmente você pula para um lado, tem uma árvore completamente diferente do outro lado. Não, existe uma faixa de transição. E essa faixa de transição é pouco falada, mas é muito cobrada, se chama ecótono. Aqui vocês estão vendo aqui é uma área de cerrado com as características de cerrado. Eu não vou me aprofundar, porque com certeza vocês já viram outros vídeos sobre. E aqui é a floresta amazônica, que tem as características de floresta amazônica, que eu também não vou me aprofundar, porque faz parte do óbvio. Mas essa parte entre meio aqui é o que a gente chama de área de transição, que vai ter características de cerrado e Amazônia ao mesmo tempo. Essa região a gente chama de ecótono. O Brasil ele tem 3 grandes ecótonos facilmente distinguíveis, que é a área de transição entre a Amazônia e a Caatinga, que é essa parte aqui, certo? Onde se mistura as duas vegetações, os dois tipos de bioma. Você tem aqui, mais abaixo, a divisa entre a Caatinga e o Cerrado, né? Que é esse ponto 3 aqui, Caatinga e Cerrado. À esquerda vai ficar o Cerrado, à direita é a parte da Caatinga. E você tem um outro ecótono também conhecido aqui, que é a área de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Então são 3 grandes ecótonos que a gente tem no nosso país, bem conhecidos, que têm características misturadas tanto de um bioma quanto do outro. Então essa divisão entre um bioma e outro no mapa, ele não é tão certinho assim não. Há faixas de transição, e essas faixas de transição, elas variam de pedacinhos pequenos, como por exemplo, a faixinha aqui que é bem pequenininha, até áreas gigantescas, ó, que se misturam as duas vegetações, beleza? Então isso aí não estava nos outros textos, isso aí não estava nos outros vídeos, e é uma coisa que se cobra um pouco no Enem, em alguns vestibulares, e acaba passando batido porque o pessoal meio que esquece. Então essa aí é a parte nova a ser acrescentada na aula. Agora, os problemas gerais é o capitão óbvio, porque os problemas gerais que a gente enfrenta dentro desses biomas são basicamente os mesmos, né? Que vão se resumir ao quê? Desmatamento, né? Queimadas, caça e pesca predatória, tráfico de plantas e animais. Poxa, mas quer dizer então que tudo isso faz mal, que tem que parar com tudo isso? Lembre-se da aula passada que a gente conversou a respeito de desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala de todos esses problemas, a gente fala quando eles estão acontecendo de maneira demasiada, de maneira assim descontrolada, exagerando na dose, não deixando a natureza se recuperar, né? No caso do desmatamento, por exemplo, existe? Tem como a gente evitar? Tem como a gente minimizar? Tem. Então o problema é o desmatamento descontrolado. A queimada tem outras alternativas? Tem. Então o problema é a queimada desenfreada. Caça e pesca predatória? Também. Quando a gente fala de pesca, mas espera aí, todo mundo gosta de comer um peixinho, né? A caça, bom, existem outras formas, como por exemplo, criatórios de animais e tudo mais, né? A caça em si, a caça de animais silvestres, ela é proibida por lei. Então essa aí não pode ir de jeito nenhum, tá? Mas comer carnes de animais, igual carne de jacaré, carne de rã, essas coisas, o pessoal mantém criatórios, né? Os bichos ficam, criado para aquilo ali. É uma alternativa, não sei se é a melhor, mas é uma alternativa, né? Tráfico de plantas e animais, esse aí é um pouco mais complexo, porque é o seguinte, tráfico de animais, todo mundo sabe que existe, sabe que o pessoal leva bicho da Amazônia, bicho das nossas florestas para outros países, né? Mas o grande problema disso aí é que também levam plantas. Aí você vira e pergunta, mas peraí, por que alguém vai pegar e vai roubar uma planta?
Bom, a gente tem um potencial farmacológico, né? Existem plantas medicinais nas nossas florestas que a gente não tem conhecimento. E aí vem essas indústrias farmacêuticas, não só farmacológico, mas também de estética. Vem essas indústrias de cosméticos e de farmacêuticas e pegam essas plantas, pegam tudo que a gente tem de bom, pegam as substâncias presentes nessas plantas e produzem cosméticos, produzem outros tipos de remédios para combate a diversas doenças, sendo que a matéria-prima está toda aqui. E aí qual é o problema disso tudo? É que eles simplesmente pegam esses produtos e não devolvem nada para a gente, não dão nada para a gente, não retornam isso para a gente, né? Um clássico dessa história é a seringueira. A seringueira ela é uma planta nativa da Amazônia, ela foi incentivava, porque o pessoal retirava o látex para fazer borracha, fazer pneu. O pessoal veio aqui, roubou um bocado de muda, né? O Brasil era o principal exportador, o pessoal veio aqui, roubou um bocado de muda, levou para umas ilhas próximas a Portugal. Por que Portugal? Porque essa ilha próxima de Portugal estava próxima do mercado, né? Que é a Europa, porque vendia para a Europa. Como lá a produção e a exportação era mais barata, porque estava mais perto da Europa, o pessoal passou a comprar assim, o látex desses locais, né, dessas ilhas lá próximo a Portugal, e nós aqui na Amazônia ficamos sem vender o produto, foi onde causou uma intensa estagnação da região amazônica, né? Sabia não? Há outros fatores? Esse aqui eu destaquei só os 4, mas há outros, a poluição, problemas de agrotóxicos, introdução de espécies exóticas, você pegar um bicho que não é do lugar e colocar o bicho lá e ele começar a fazer bagunça no lugar, desequilíbrio ambiental. Então, esses problemas gerais, eles são problemas que vocês vão encontrar em todos os biomas. A diferença é que alguns biomas encontram-se mais, outros biomas encontram-se menos. E aqui a gente vai destacar em cada um deles, onde é que a gente vai destacar quais problemas são maiores em alguns lugares e em outros não. A gente vai começar com os biomas menos, digamos assim, glamurosos, né, que se ouve menos a mídia falar, mas nem por isso deixam de ser importantes. A gente começar com o Pampa. Bom, o Pampa é um bioma lá do sul, né, predominantemente lá do sul, tem a característica de ser frio e tal, essas partes aí todas vocês já sabem. Mas o grande problema do Pampa é o seguinte, o Pampa ele tem como característica ser um bioma de plantas gramíneas. Então, o Pampa ele é um pasto natural. Obviamente, o que vai acontecer? Há um grande uso dos Pampas para pecuária de extensão e agricultura, né? Porque lá já tem um clima favorável, lá é plano, tem as plantas que crescem lá são gramíneas, então você já tem um pasto natural para as vaquinhas comer lá, né? Outro também fator que tem estragado esse bioma nosso é a silvicultura, que é o plantio de plantas como eucalipto, pinos e adjacências, né? Pela região, pelo frio, são plantas que se adequaram muito bem ao local. E como tem um histórico de produção de madeireiras lá, móveis e tudo mais, casas de madeira, que vocês já viram lá no sul, tem muita casa de madeira, o pessoal usa bastante, tem o hábito de fazer esse plantio. Só que você plantar eucalipto, o eucalipto e outras plantas mais não são oriundos daquela região. Então você vai causar um impacto ambiental, porque o bicho não está acostumado com aquela planta lá, porque aquela planta não é de lá. Então, isso aí vai causar um desequilíbrio ambiental nessa região. Outro bioma também, que é muito importante, que é injustiçado demais, porque toda vez que a gente vê um bichinho que sofre algum tipo de ameaça e que é símbolo do nacional do Brasil, a gente acha que ele está na Amazônia, mas na verdade
ele está na Caatinga. Um exemplo é Ararazu. Ararazu é da Caatinga. Você vai achar ela em outros cantos? Mas ela é da Caatinga. Qual que são os problemas da Caatinga? A Caatinga, ela é um bioma que ele é meio que esquecido, ele é julgado de lado. E aí o pessoal não liga muito em preservar, não, apesar dele ter grande riqueza de animais. Um dos grandes problemas da Caatinga são as queimadas, né? Porque a Caatinga ela não é comercialmente, do ponto de vista do grande agronegócio, viável, porque lá é muito seco, né? Então lá preza muito a agricultura de subsistência. E a agricultura de subsistência, a agricultura de pequeno porte, tem algumas tradições meio rústicas, como por exemplo, queimar o pasto para preparar a terra. E esse é um hábito perigoso, porque você queima o pasto, o fogo não tem freio. O fogo, para onde soprar, ele vai. De repente, você perde o controle e gera grandes queimadas que ultrapassam a área que você vai plantar e cai na mata nativa. E como já é uma região de seca, automaticamente você vai destruir um ambiente gigantesco, uma área gigantesca. Outra coisa também é a criação de caprinos e ovinos de maneira rudimentar, que é aquele caprino, aquele ovino que você cria solto. Lembrando que cai naquela máxima das espécies exóticas. Por quê? Cabra e ovelha não é nativo de lá. Então, esses bichos vão ficar lá num ambiente que não é deles, e isso vai gerar um desequilíbrio ambiental. Outro problema grave que a gente tem na Caatinga é o problema da irrigação. Mas precisa plantar? Precisa. Mas é o uso inconsciente. Tudo que eu estou falando aqui é quando a pessoa utiliza de maneira inconsciente. Os problemas eles acontecem quando as pessoas utilizam do recurso de maneira inconsciente. Eu não estou aqui para falar que é para proibir ou liberar, não. Estou aqui para dizer que quando se usa de maneira inconsciente, isso gera um problema. A irrigação sendo feita de maneira inconsciente, você tem que lembrar que você está num ambiente seco, com pouca disponibilidade de água, as chuvas são sazonais, costumam ficar meses até anos sem água, então o racionamento de água nesses locais é essencial. Quando você utiliza a água, a irrigação de maneira exacerbada, de qualquer jeito, de qualquer forma, vai estar faltando água para alguém. E isso aí vai gerar um desequilíbrio. Então a Caatinga tem esses principais problemas. O Pantanal precisa falar? Precisa falar alguma coisa que está acontecendo no Pantanal? Qual é o principal problema do Pantanal? Fogo na Babilônia! Fogo na Babilônia! Fire! Dá um pause no YouTube. Dá um pause nesse vídeo. Entra na internet e digita queimada no Pantanal. Não precisa falar mais nada. É o capitão óbvio. É o nosso capitão óbvio. Todo mundo sabe o que está acontecendo no Pantanal atualmente. E como o Enem é danado para cobrar questões bem atuais, fiquem espertos com essa situação, tá? Então, não precisa se falar muita coisa, não. Então, para aproveitar o slide, que a preguiça é muita, né? Os problemas do Pantanal são os problemas gerais que a gente destacou lá no início. Caça e pesca predatória, tráfico de plantas e animais, desmatamento, queimadas, né? Vale ressaltar também que o Pantanal ele tem uma agropecuária muito forte na região do Pantanal, e essa agropecuária ela despeja muitos agrotóxicos nos rios e nas nascentes da região. Isso também deve se levar em consideração, né? Então é basicamente isso. A Amazônia, só mudei o nome. Mesmos problemas, os mesmos problemas, né? Vale ressaltar que a Amazônia tem enfrentado atualmente grandes
problemas relacionados ao desmatamento. Desses últimos anos, nunca se desmatou tanto na Amazônia. E há um questionamento, uma briga ferrenha entre os órgãos que fiscalizam esse impacto ambiental na Amazônia e os dados transmitidos pelo governo. O grande problema nisso é a repercussão fora do país. Um país, nós estamos num mundo globalizado. Um país faz comércios com outros países. E um país que é mal falado, criticado por políticas, né? Seja na área da educação, seja na área de preservação ambiental e tudo mais, ele começa a perder cliente, né? E isso aí é um passo muito negativo do ponto de vista econômico, para conseguir dinheiro emprestado, né, para diversas outras coisas. Então, vale salientar que a preservação da Amazônia é muito além do que simplesmente você conservar os bichinhos e o mato que está lá. Tem a ver com a questão econômica também, porque muitos dos incentivos fiscais, muitas das parcerias comerciais que existem entre o Brasil e outros países, veem como regra a visão que o Brasil tem de desenvolvimento sustentável, a visão que o Brasil tem com relação à educação, a visão que o Brasil tem com relação à qualidade dos profissionais que estão aqui no país para desenvolver pesquisas e tudo mais. Quando qualquer um desses fatores não estão sendo levados a sério, os investimentos, as coisas que os outros países poderiam dar de bom para a gente, ou a gente trocar, né, ter o poder de barganha, diminui. Então, não é só uma questão de conservar por conservar, há todo um aspecto econômico. Às vezes, manter uma floresta em pé gera mais dinheiro do que derrubar e fazer lenha de tudo aquilo ali. Falta um pouco de consciência e maldade de quem está fazendo isso. E empatia também, um pouco mais de coletivismo, porque o cara está olhando o bolso dele agora, mas não está pensando no que ele poderia ganhar de incentivo no futuro próximo, né? A Mata Atlântica, ela, além de todos os problemas citados aqui, né, caça e pesca predatória, queimada, desmatamentos, né, tráfico de plantas e animais, a gente ainda tem uma coisa a acrescentar, que é a urbanização. Eu vou mostrar para vocês um mapa aqui, só para vocês terem uma noção do seguinte. Essa aqui é a região da Mata Atlântica. Certo? Essa aqui, esse outro mapa aqui, é um mapa que mostra a densidade do povoamento. Quanto mais escura é a cor, mais gente está morando naquele lugar. Então, presta bem atenção no risco que eu vou fazer. Vocês observaram que não é idêntico? Que não é idêntico, mas é muito parecido as regiões uma com a outra? A população brasileira está basicamente distribuída dentro da Mata Atlântica. Então, além de todos os problemas que a gente citou, a gente ainda tem o problema da urbanização, ou seja, todos os problemas que tem dentro de uma cidade, a Mata Atlântica sofre, que é o problema de poluição dos rios. Grande parte dos rios que se formam na Mata Atlântica estão poluídos, estão cheios de esgoto de cidade, né? O desmatamento não só para retirar a lenha, mas o desmatamento por conta das áreas urbanas, construções irregulares, construções em beiras de costa, construções em áreas reservadas, né? Áreas que, tipo assim, aqui é um parque estadual, você tem que preservar lá. Aí o pessoal vai lá, um constrói um barraquinho, o outro constrói outro constrói outro, não, você assustou que não, aquele lugar que era para ser preservado acabou virando uma favela, né? É por causa da pessoa que mudou para lá? Não. São N fatores que isso aí a geografia discute, não a biologia. A gente está aqui para falar o problema que cada local tem. A Mata Atlântica, além de todos os problemas que a gente já citou, ainda tem esse problemão que é o danado da urbanização, né?
que devasta toda a região da Mata Atlântica. Mas por que é coincidentemente a Mata Atlântica? Existem dados que comprovam que a maioria da população mundial mora na região litorânea. Grande parte da população mundial mora na região litorânea, mora próximo do litoral ou até 100 quilômetros a 200 quilômetros para dentro, né? Como a Mata Atlântica é uma área extremamente litorânea, olha para vocês verem aqui, está tudo no litoral, ela infelizmente foi a mais devastada por esse motivo. É aonde o povo chegou, é aonde o povo usou, né? E é aonde o povo explorou inicialmente. Certo? Para finalizar, nós temos um outro bioma também que ele é muito desconsiderado, ele não está dentro do glamour, mas é um dos mais importantes, que é o Cerrado. Por quê? Porque o Cerrado é um dos biomas mais, assim, quando a gente fala dos biomas importantes, a gente sempre destaca 3, que é os mais verdinhos, que tem mais bichinhos, que é mais bonitinho, que é o Pantanal, a Amazônia e a Mata Atlântica. E acaba desmerecendo os outros. Mas o Cerrado também é muito importante. O Cerrado ele tem grandes rios, ele tem uma vegetação bastante interessante, né? Tem características, tem muitas espécies e tudo mais. E o Cerrado é conhecido como celeiro do país. Por quê? Porque todas as operações de agronegócio, ou seja, onde se planta, onde se mais planta grãos no nosso país, é no Cerrado. Então, o grande problema do Cerrado nosso é o agronegócio. É a agricultura de extensão, é aquela agricultura gigantesca mesmo, aquela que devasta hectares e hectares para plantar uma cultura só. Isso aí acaba com a diversidade biológica, gera diversos problemas, o uso de agrotóxicos, inseticidas e pesticidas mata as pragas da plantação, mas também envenena os animais nativos daquele lugar, polui os rios, intoxica as pessoas que vivem naquele lugar, mas a gente necessita da agricultura. Então, voltando àquela tecla que eu sempre digo para vocês, do desenvolvimento sustentável. Não estou aqui para apontar o dedo e falar que o agronegócio é um bicho, um vilão, aquela coisa toda. Mas sim o agronegócio feito de maneira ostensiva, de maneira sem pensar, de maneira irresponsável, né? E é esse que é o problema, certo? Uma outra característica, uma curiosidade que eu tenho para dizer para vocês com relação à questão do Cerrado, é que existem queimadas, igual vocês estão assistindo, queimadas no Pantanal, no Amazonas, no próprio Cerrado, na Caatinga, em todos os biomas eu falei com vocês que a queimada ela é prejudicial. Só que tem uma característica interessante nessa história toda. No Cerrado é comum queimadas, tanto é que as plantas são adaptadas a queimadas. O problema são as queimadas feitas pelo homem, que não são queimadas naturais, mas o cerrado é comum queimar. Inclusive, existem sementes que possuem substâncias e estruturas que elas só germinam depois que o fogo passa. Depois que o fogo passa, ele queima essa parte grossa e externa dessa semente, e aí ela vai passar a brotar. Por quê? O que você imagina? Vamos pensar o seguinte: antes de chover, daqueles trovões, daquele raio, o raio cai. O raio cai num ambiente extremamente seco, vai queimar. Depois que queima, se é um raio, depois do raio do trovão vem o quê? Vem a chuva. Vai vir a chuva, vem água. Se vem água, é um ambiente propício para que a planta cresça. Então, as plantas do cerrado são acostumadas à queimada, sim. Só que é uma queimada natural. Quando o homem vai lá, queima uma vez, queima 2 vezes, queima 3 vezes, queima e joga bituca de cigarro, queima para plantar, aquela coisa toda, o solo não aguenta, porque o solo fica fraco, a planta não resiste a tanta queimada. E detalhe, depois que a planta passa pelo processo do fogo,
e a semente passa por esse processo do fogo, ela automaticamente vai querer germinar. E se ela germinar e não vier chuva, ela vai morrer. E é isso que é queimada fora de hora faz no cerrado. É uma característica, tá? Então, vale essa observação, ok? Qualquer observação, vocês têm lá o Instagram, professor_Zeca. Tem um vídeo que está sendo postado no YouTube, vocês podem deixar no comentário de vocês no YouTube. E tem o Classroom também para os alunos meus, né? Tem o Classroom que pode sanar qualquer dúvida nele lá. Gente, boa noite para vocês, ou bom dia, ou boa tarde. E até. Falou para vocês. Filou a boia, né? Agora. Esse é o meu objetivo. Tá Bota certo. no make-off. Tá bom. Bota em preto e branco, coloca no make-off. Por aí. Vou falar com o que você tá